Tudo bem contigo? Eu sou Priscila Silva e estamos ao vivo pelo Instagram para mais um bate-papo, né? Importante esse bate-papo para você se informar, ter novas informações que vão levar para a sua vida, né? Pessoal, seu trabalho, as questões escolares, enfim, gente, são tantos meios que a gente pode informar, ajudar a todos. E hoje teremos um bate-papo especial com a contadora Deise de Andrade, que vem para mostrar, né, falar, informar sobre esse período, né, as questões das finanças nesse período de pandemia. Eu agradeço ao William Eventos, a Miquelina, o Santiago, a Gladirelli, obrigada pela companhia, né? A gente já está em contato, vamos já iniciar, né, esse bate-papo que vai trazer informações relevantes sobre a questão econômica. Gente, como que tá aí você no seu, né, na sua casa, nas finanças da sua casa, em relação ao seu trabalho? Você tem feito aquela continha na soma, né, a sominha certinho? Tá balanceado? Vamos questionar, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então já vamos conversar com a contadora Deise de Andrade. Ela cometa estará agora ao vivo pelo Instagram do Jornal Panorama nessa conversa importante. Vamos somente aguardar. Agradeço a todos. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. É um prazer tê-la conosco. Foi assim, né? De repente, mas os de repente é que surgem os melhores conteúdos, Deise. Sim, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada a vocês todos do Jornal Panorama pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da experiência e do conhecimento que a gente não só adquiriu ao longo desses anos, mas principalmente nesse período de pandemia, né? E obrigado também a todos que estão aí conosco nessa live. É isso mesmo. Vou lembrar, Deise, que essa live vai ser simultaneamente, né, transmitida pelo Facebook e YouTube do Jornal Panorama. A gente só está entrando em ajustes aqui, que aí a gente já inicia o nosso bate-papo para ficar tudo certinho. Mas, Deise, nos conte um pouquinho, né? Você que trabalha, né, contabilidade, Cometa, que tem sede em São Paulo também, tem uma filial em Bom Jardim de Minas, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Nós estamos localizados aqui em São Paulo, já tem 30 anos, vai fazer agora em outubro. Que bom! E há alguns anos atrás, nós resolvemos expandir os nossos negócios aí para a cidade de Bom Jardim de Minas. A gente já tinha contatos aí na cidade, enfim. E aí a gente resolveu montar uma filial aí na cidade. Ah, isso é bom, né? Minas Gerais é um aconchego a todos, não é, Deise? Assim, eu posso dizer porque eu também não sou, né, natural de Minas, mas fiz essa opção de estar em Minas. Não, Minas realmente é um estado acolhedor, né? E o mineiro, acho que esse assunto de hoje o mineiro é muito mais providente do que outras pessoas de outras regiões. Acho que temos muito aí a trocar, interagir, aprender e a crescer com esse bate-papo nosso. Ah, isso é verdade. Então, Deise, só está nos últimos ajustes. E o mineiro, né, Sim. aquele que está nos acompanhando, seja ele mineiro, carioca, paulista, pode mandar sua pergunta também, né, Deise? Porque tem muitas curiosidades que as pessoas têm e fica com receio. Então, o bate-papo aqui é bem interativo. Muitos mandam sua pergunta, então todos que estiverem também nos acompanhando, pode mandar também, que a gente vai tentar esclarecer, não é, Deise? Sim, e as que precisarem de uma pesquisa melhor ou não der tempo, depois aí é só vocês me encaminharem e eu respondo, e enfim, a gente não vai deixar ninguém sem resposta, com certeza. Tá? É verdade, com certeza.
Então, só tô esperando aqui. Agora, igual alguém aí falando, o José Paulo, perguntando se vai chover. Aqui em Baipendi, o tempo tá para chuva. Eu não sei aí em São Paulo, Deise, como tá. Aqui em São Paulo também nós temos um tempo, no momento, bem, tá um pouco frio e choveu um pouquinho à noite, mas está precisando, aqui particularmente, está precisando chover, viu? Não, aqui também, o ar tá mais seco, né? O tempo, né? O clima de inverno, ele traz assim até as doenças respiratórias que esse tempo de pandemia a gente tem que evitar qualquer tipo de resfriado. Exatamente, exatamente. Vocês aí em Baipendi estão em isolamento social também? Como é que Sim. está funcionando? Sim, a gente está nesse, né, esse isolamento. Realmente, os essenciais, sair na necessidade mesmo, evitar sair de casa, se necessário, sair, né, igual a máscara, tá aqui. A gente não está por causa desse momento, né? Mas utilizando esses equipamentos, assim, essa proteção, o uso de álcool gel aqui dentro na nossa sede, além do espaço físico, cada um a 2 metros de distância um do outro, né, da nossa equipe. A equipe, alguns estão home office, então tá todo esse trabalho, alguns de férias, tá todo esse trabalho realmente para evitar, né, essa propagação. E graças a Deus, na nossa região, ainda os casos, assim, não digo que não tem casos, mas assim, o aumento de cada um deles não está sendo tão, assim, assustador. Agora em São Paulo já é mais preocupante, né? Sim, eu tenho acompanhado aí na região, pelo menos, que vocês, eu poderia dizer até que vocês estão privilegiados, né, no momento. Mas nós aqui, inclusive, a gente tinha programação de reabertura de algumas atividades. Essas aberturas foram restringidas na sexta-feira, por conta que aqui a gente está com alto grau ainda de contaminação e propagação do vírus. Então, algumas atividades que voltariam, entre aspas, ao normal, a partir dessa semana, já não vão mais voltar por conta dessas restrições que foram anunciadas na sexta-feira última. Inclusive, o escritório de contabilidade aqui também tem um horário restrito para se atender presencialmente. No tocante ao escritório, o Contábil Cometa, a gente está em home office mesmo, desde quando o Dória, nosso governador, decretou, né, que pediu, né, que se evitasse, né, a locomoção, então nós estamos aqui em home office. Tá certo. Então, mas é importante esses cuidados, né? Porque, e também, se cada um não fizer sua parte, né, Deise, isso vai propagar cada vez mais, ainda mais, né? A gente conhece a capital, eu conheço a capital de São Paulo, gente, se não, né, fizer um trabalho bem específico, as determinações, os decretos, e as pessoas, assim, já não estão cumprindo, ainda mais se não, né? Deixar tudo liberado, aí fica muito mais difícil. Então, realmente, o controle, tanto, né, o governo, seja ele, né, no âmbito estadual, se não impor regras mesmo, infelizmente, não vamos ter local para tratar, né? A preocupação é como. Porque uma situação é eu não ter nenhuma, algo grave, agora outra pessoa tenha, né, uma situação mais grave, e aí? Qual hospital? Vai precisar de um leito de UTI? Então, a gente tem que realmente pensar no próximo. No próximo, exatamente. Então, Deise, olha, a gente já está começando, já estamos ao vivo pelo Facebook. Então, vamos já iniciar. Boa tarde, eu sou Priscila Silva, estamos hoje nesse bate-papo com Deise de Andrade, ela que é contadora, está, né, na Contabilidade Cometa e está em São Paulo, gente, mas veio nesse bate-papo bem especial para trazer um pouquinho mais de informações sobre as finanças, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, vou deixar aqui, né, Deise, por favor, nosso agradecimento, né, por tê-la aqui conosco, e fique à vontade que o espaço é seu. Obrigada, Priscila, obrigada mais uma vez aí a toda a equipe, né, do Jornal Panorama, trazendo a informação, né, para todas as pessoas que acompanham vocês nas redes sociais, enfim. Agradecer também às pessoas que estão aí nos
nos assistindo, né, nos ouvindo, nos assistindo, e na medida do possível a gente vai interagir, né, com o público, né, e tá respondendo aí algumas questões. Pois não. Não, então, eu só quero ressaltar que estamos também pelo Instagram, ao vivo, pelo Jornal Panorama, e também todo esse conteúdo vai estar disponível pelo Spotify. Então, qualquer pessoa pode ouvir o nosso conteúdo, a nossa conversa, em qualquer lugar, que é muito mais prático nos dias de hoje, né, Deise? Sim, sim, que bom, né, que vocês estão aí presentes aí em todas as mídias sociais, né, isso é muito importante. É isso mesmo. Bom, nós vamos iniciar aí um bate-papo, né, com o pessoal? Sim, isso mesmo. Primeiramente, Deise, por favor, se apresente, né, fale um pouquinho do seu trabalho, a gente teve essas trocas, assim, a gente falou alguma coisinha, mas é bom, né, em suas palavras, você se apresentar. Não, claro. Eu tenho um escritório de contabilidade, né, sou formada na área, nós temos aqui um escritório aqui em São Paulo, no ABC Paulista, nosso escritório vai fazer aqui 30 anos, e temos aí uma filial do escritório em Bom Jardim de Minas. Então, nós atendemos aqui em São Paulo, os clientes aqui que estão aqui, nós temos clientes em Goiás, no Pará, atendemos especificamente aí também a região, então nós temos clientes aí em Caxambu, Lima Duarte, Andrelândia, Bom Jardim de Minas, Passa 20, né, Juiz de Fora, temos clientes inclusive no Rio de Janeiro, então um abraço aí para todos, né, porque a gente também divulgou, né, que nós estaríamos aqui, então um abraço a todos aí. E nós trabalhamos assim, tentamos ao longo desses anos desenvolver não só o trabalho contábil como nossa essência. A nossa essência também é levar a informação ao nosso cliente, uma assessoria, e nós trabalhamos também no ramo de cursos. Damos treinamento para a equipe dos nossos clientes, também trabalhamos dando cursos profissionalizantes, enfim, agregando toda a experiência que a gente adquiriu, passando isso de uma certa forma para quem está iniciando no mercado de trabalho também. É muito importante, né? Assim, ter a experiência é necessário, mas assim, se renovar é especial, não é, Deise? Ainda mais nesse meio, contabilidade, são algo que, sim, hoje o governo determina uma situação, amanhã é outra, a pessoa já fica até meio perdida, o que faço, o que não faço. Então, o seu trabalho, lógico, é muito nesse meio. Então, vocês têm que estar sempre antenados nessa questão, para que desenvolver tanto, né, para as empresas, para as pessoas físicas, um trabalho essencial para aqueles porque às vezes a gente não sabe fazer tudo, né, Deise? Então, por isso que a gente tem que ter essas informações. E vocês da Contabilidade Cometa fazem um trabalho, além de desenvolver internamente com seus clientes, também de cursos, e isso é importante mesmo para orientação. Sim. E você falou uma coisa muito importante. Nesse período de pandemia, o que nós tivemos? Um acúmulo muito grande de mudanças diárias, medidas provisórias, uma hora publicada de uma forma, outra no dia seguinte ela sofria uma alteração. Isso tudo impactou, gerou muitas dúvidas. Então foi muito importante também nós trocarmos, interagirmos não só com os clientes, mas com outros profissionais da área. Porque, de verdade, nenhum de nós tinha uma resposta pronta ou uma resposta formada. Porque todos nós estávamos em busca dessas respostas para passar para os nossos clientes, para passar para a sociedade. Porque foram muitas mudanças e algumas até contraditórias. Então, na medida que essas contradições vinham à tona, a gente se debruçava a conversar entre nós ou com outros profissionais, por exemplo, profissionais da área jurídica, advogados, porque o importante é resolver o momento da pandemia, dar respostas, mas também evitar problemas futuros para todos nós, entendeu? É verdade. Mas assim, esse tempo de pandemia, pelo não contato, porque antes, né, com o espaço da contabilidade aberto, acesso ao público, é uma situação. Hoje não. Tem aquela restrição, as pessoas, né, os clientes têm que ter esse contato mais dinâmico, né, com vocês. E
cada dia mudando uma coisa, fica perdido. Então, assim, uma orientação assim que você teve assim especial nesse tempo de pandemia, o que teve de diferencial mesmo que todo mundo tem que ficar atento na questão da contabilidade? Não fazer nada antes de consultar o seu contador. Não fazer nada antes de consultar o seu contador. Nenhumas férias. Estou falando assim, férias, que seria assim uma medida básica e simples, e que poderia, num primeiro momento, transparecer que é uma medida assim, inocente, né? Básica, mas nenhumas férias. Consulte o seu contador. Consulte o seu contador. E o que eu sempre falei para a minha equipe de trabalho, desde quando se iniciou todo esse processo, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Por quê? Porque a verdade de hoje ela pode ser acrescida de algum outro valor, de alguma outra informação, e a partir do momento que ela sofre esse acréscimo, sofre essa alteração, então, se você não tiver atualizado, você já está contando uma mentira, você já está criando um problema, né? Incorrendo num erro, entendeu? Entendi. E a questão das empresas, Deise, assim, nesse momento, alguns, né, estão home office, deram férias, afastaram, a questão da redução de salários também, outra questão, né? E isso tudo envolve, né, a sua área. O que você pode dizer, não só aos empresários, mas também aos profissionais que também estão sofrendo com tudo isso? Olha, eu posso dizer assim, de uma maneira geral, é que o medo, né? Num primeiro momento, o que aconteceu? Quando a Covid a gente tomou conhecimento dessa doença e depois ela foi decretada pela OMS como uma pandemia. O que aconteceu? Num primeiro momento, a negação. Eu estou falando bem no lado humano, a negação. Sim. Ah, não, isso está lá longe, isso não vai chegar aqui. Não é tudo isso que estão falando. Então, o primeiro momento foi a negação, tá? A negação. No segundo momento, quando se percebeu, opa, estava lá na China, depois foi para a Itália, depois se espalhou pela Europa, opa, chegou no Brasil. Então, o que aconteceu? No segundo momento, criou-se um quadro de instabilidade, de incertezas e de medo. Então, o medo, ele por si só, ele não é mau. Depende de como que a gente se relaciona com o medo. O que aconteceu? O medo paralisou muitas pessoas. Então, o que eu tenho, assim, para deixar de recado, assim, para o pequeno empresário, para o cidadão comum, é o seguinte: nós não podemos ficar paralisados pelo medo. Seja uma dona de casa, seja lá o dono da casa, o casal, os jovens que estão no mercado de trabalho há algum tempo, há pouco tempo, os estudantes, os microempresários, enfim, todos nós, dentro do seu âmbito, dentro do seu quadrado, digamos assim, todos nós vamos ter que dar uma resposta mediante essa pandemia. E essa resposta a gente tem que dar ela para nós mesmos e também para tudo aquilo que nos foi confiado. Se é numa casa, na administração de uma casa, no orçamento de uma casa, nós vamos ter que mudar a condução, mudar a cultura. Seja no âmbito de uma pequena empresa, a mesma coisa. Então, o que eu diria é o seguinte: não podemos nos paralisar pelo medo. O medo, nós temos que utilizar ele para a gente criar, inovar e ir adiante. É verdade. Porque senão o bloqueio, né, esse medo, impede muitas coisas, né? A gente, não vou fazer isso agora, porque, né, a gente está num momento, né, não sabe o que acontece e tal, mas se você ficar naquele jeitinho, os outros vão superar, né? Vão te passar. Então, realmente, o medo, ele não é tão adequado para esse momento. E Deise, assim, né? Na questão pessoal, igual você comentou, né, na casa, essas finanças, né, a contabilidade da casa, hoje em dia a gente tem que ter realmente pé no chão, porque eu acho que essa pandemia trouxe para a gente repensar um pouquinho, né, realmente o que é importante,
na nossa vida, os laços familiares, né? Aquilo que estava tão fácil agora se tornando tão difícil e não pode até nem fazer. Você pode ver a pessoa, mas de distância e tal. Então isso veio para trazer informações que a gente achava que não, nunca ia acontecer, mas acontece, está acontecendo e veio para a gente se reeducar. Então, na questão da reeducação, até dessa parte da, né, contabilidade agora de casa e tal, o que a pessoa poderia fazer? Quais dicas você poderia repassar àqueles que nos acompanham? Bom, num primeiro momento, colocar num papel tudo o que você gasta na sua casa. Tentar contabilizar tudo. Colocar num papel. E olha, quando eu falo colocar num papel, é interessante, porque existem estudos comprovados que quando você coloca no papel, aí sim você tem noção, você se apropria da realidade. Se você ficar só eu pago tanto de água, eu pago tanto de luz, não, é colocar no papel, tá? É colocar no papel. E eu digo assim, o casal, né, eles têm que ser bem, assim, unidos nessa questão, os dois têm que se reunir, os dois têm que estar escrevendo, é um trabalho em conjunto. E diria mais, aquelas pessoas que dentro da sua casa já tem o jovem que trabalha, que ajuda no orçamento, convide ele também a participar desse colocar no papel, né, desse descrever as despesas. E vou chegar depois nas crianças também, tá? Porque as crianças também, num determinado momento, a gente vai ter que fazer elas participarem desse processo. Então, num primeiro momento, colocar no papel. E ter em mente o seguinte, eu vou colocar tudo aqui no papel e eu vou cortar aquilo que eu não preciso. O que eu preciso, de fato, para ter a minha casa, para manter a minha vida em dia. O que é mais essencial de tudo? Então, pode ser que, por exemplo, uma família chegue à conclusão que não é necessário uma internet, já tem internet no celular. Então, às vezes não tem necessidade de pagar uma operadora. Uma outra família vai descobrir o seguinte, ele tem alguém que está trabalhando em home office, então ele precisa daquela internet. Então, veja bem, não existe uma receita pronta. Por isso que todo mundo, cada um dentro da sua realidade, no primeiro momento tem que colocar tudo no papel e depois, dentro dessas colocações, essas anotações que fez, aí sim, partir para o que eu posso fazer aqui? Como que eu posso reduzir os meus gastos? E olha, gente, isso parece que é uma tarefa muito fácil, mas não é. Tem um filósofo, que eu gosto muito de citar ele, que é o René Descartes. Ele diz o seguinte, entre muitas coisas que ele falou, tem uma frase dele que eu acho que é bem assim apropriada para esse momento. Não existem soluções fáceis para problemas difíceis. O momento é difícil, o momento é delicado, então ele vai exigir de nós soluções e sacrifícios. Mudança de postura, mudança de cultura. Então, no primeiro momento, é colocar no papel tudo que você gasta no mês. O que você pode reduzir? O que você pode cortar? Tá? Dívidas. Procure os seus credores. Quem às vezes está aí trabalhando no limite do cheque especial, não adianta fugir disso. O que eu aconselho é procurar a instituição bancária, renegociar a sua dívida. Porque o limite dos juros, o que acontece? Todo mês você vai pagando, né, pela utilização daquele limite. Então, esse dinheiro que você está pagando mensalmente, além de não abater a sua dívida, quer dizer, a dívida continua existindo, por um outro lado, você está tirando do seu orçamento mensal um valor. E às vezes esse valor pode te ajudar a pagar outras contas. Tá? Quem tem filhos em escola particular, procurar a escola, renegociar a dívida. Então, verificar, é possível reduzir? É possível ampliar o prazo de pagamento? É possível mudar a data de pagamento? É possível ter uma carência? Quem paga aluguel, procurar o dono do imóvel, o que nós podemos fazer? De repente tem lá dentro de casa já uma pessoa desempregada, uma está de férias e pode ser que
que venha a ficar desempregado, a gente não sabe. Sim. Porque a gente não sabe, de verdade, nada o que vai acontecer nem a semana que vem. Como é que a gente pode fazer planos? E aí vem também uma outra dica, nada de fazer compras no cartão de crédito, compras parceladas, comprar o que não precisa. Se eu não preciso, né? Eu tinha lá, vamos supor, eu vou dar um exemplo assim bem, bem simples. Sim. Eu tinha lá um liquidificador, eu tenho um liquidificador que eu estava querendo trocar, mas esse não é o momento. Sim. E olha que eu estou falando de uma coisa eletrodoméstico muito básico. Se ele está funcionando, se ele está te atendendo, vamos tocar com esse liquidificador. Não vamos fazer uma prestação de liquidificador ou pagar um liquidificador à vista e tirar um valor que era para pagar uma outra conta. Eu estou tentando falar assim, bem... Eu estou falando de um liquidificador porque a gente sabe que não é um eletrodoméstico caro e ele é útil e necessário. Então, para todo mundo se entender o seguinte, não é possível a gente fazer planos a longo prazo. Não temos como fazer, nem a médio prazo. O que nós temos que fazer a médio e longo prazo é o seguinte, precisamos nos readequar à nova realidade. E sabendo o seguinte, nos preparando para o melhor, esperando o melhor, né? Mas estando preparado para o pior também. Né? Infelizmente, né? É a realidade que a gente tem que ter realmente, é uma preparação. A gente não sabe o dia de amanhã, igual você estava comentando, a semana que vem, a gente não sabe, é uma questão, tá de férias, ou tá desempregado, ou tá com emprego, mas aí a instabilidade desse tempo não nos garante nada, e infelizmente, realmente, tem que estar com o pé no chão, estar firme em todas as situações. Deise, eu só vou comentar de quem nos acompanha pelo Facebook do Jornal Panorama, a Maria Ribeiro, que mora em Delfim Moreira, e é de Mogi das Cruzes, aí próximo, né? São Paulo também. Próximo aqui a gente. E ela até fala, eu amei, gostou da nossa live, nesse bate-papo importante de hoje. O José Cláudio de São Paulo, a Karina de Carvalho também, Elaine Marcolino, o Carlos Campos de Liberdade também curtiu a gente. O Ademar, ele mandou um abraço para nós duas, né? Ademar, vice Demazão de Bom Jardim de Minas também, né? Grande amigo, né? Seu esposo. Meu esposo. Seu esposo. Um beijo para ele. Ele é muito querido, muito amigo. E como também, né, Deise, nesse tempo tá distante, né? Igual a gente estava comentando ontem, a disponibilidade de vir para Minas Gerais fica muito mais difícil, todo esse controle, e até seria também assim, se fosse gastos domésticos, vamos assim dizer, evitar sair de casa e evitar gastar também, porque é um controle que a gente comentou, os planos futuros, vamos deixar de ter parcelamentos, dívidas e mais firmeza, porque a situação requer isso de todos nós. Sim, sim. Eu queria até falar uma coisa. Tem muita gente, às vezes, que fez um plano de fazer uma viagem, estava economizando um dinheiro para isso, e de repente, nessa situação, ele vai ter que utilizar o dinheiro dessa viagem para uma outra coisa, ou mesmo que não precise mobilizar o dinheiro para uma outra despesa, ele pode se sentir assim frustrado. Gente, vai passar, vai chegar um momento que nós vamos passear, né? Aquela viagem que a gente gostaria de fazer, a gente vai fazê-la ainda. Mas no momento, o que a gente tem que fazer? No momento, a gente tem que se permitir, né, se educar a não ficar frustrado, né? Por conta de que você não vai poder fazer aquele passeio que você programou, né? A realidade é outra, o momento é outro e exige outra postura da gente, entendeu? Então, eu acho que isso também é importante, a gente não ficar com aquele sentimento, puxa, né, justo agora, né, que eu tinha um projeto, eu ia fazer uma viagem. Pois é, mas foi justo agora e é com esse agora que a gente tem que lidar. Né? Para a gente ter um futuro, a gente vai ter que se dar bem com o agora.
É verdade, é verdade. Deise, vamos também comentar aqui que a Alcione Cunha, que é de Santa Rita de Jacutinga, também está conosco, o Antônio Dias de Lambari, e também tem um questionamento, o Leonardo José também, que é de São Lourenço, nos acompanha, e o nosso amigo jornalista, o Bruno Fonseca, que também está em home office, está nessa busca, né, também de trabalho, mas assim, de casa, fazendo um serviço que a gente contempla a todos, mas assim, de maneira diferente e muito mais difícil, eu vejo, assim, sabe? Assim, eu acho que até você poderia comentar, Deise, como está em home office. Sim. Acho que é muito mais difícil esse trabalho. Mas aqui, ele está questionando a questão da falta de educação financeira nas escolas. O que você pode avaliar para nós? Ótima pergunta, porque lembra que eu até falei, olha, vai chegar o momento de nós falarmos sobre as crianças? Sim. Então, veja bem, nós vamos, depois que fizermos as anotações do que temos de gasto, e chegarmos à conclusão do que podemos cortar, nós vamos ter que chamar essas crianças para participarem da conversa. Claro que nós vamos usar a pedagogia infantil, a linguagem infantil. Cada pai conhece o seu filho, conhece o perfil do seu filho, como que você tem que abordar isso, mas assim, de uma maneira apropriada para a idade de cada um, para a compreensão de cada um, mas tem que ser também partilhado com os filhos, mesmo aquele filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? 3 anos que já começa a compreender, você tem que partilhar, olha, hoje não vai dar para comprar aquela bala, pedir aquela pizza, a gente vai ter que trabalhar isso. Né? Vai ter que também conscientizar. E agora o jornalista, como é o nome dele mesmo? Bruno Fonseca. O Bruno Fonseca, muito importante essa colocação sua. O que a gente percebe é realmente isso, que nós brasileiros temos uma grande dificuldade de lidar com as nossas finanças, com o orçamento doméstico, que seria o orçamento assim, mais simples e mais importante, né, para a gente lidar. A gente não consegue. Não consegue por quê? Porque não teve uma formação na escola, não teve uma preocupação na escola, né? A gente sabe de algumas escolas aí que são pioneiras, são protagonistas até de projetos para dar essa educação, né, financeira para os seus alunos, mas nós sabemos que também ainda são pouquíssimas que fazem esse trabalho. Então fica também uma reflexão aí para os educadores, né? Pós-pandemia, né, o que pode ser feito nas escolas para que a gente leve também essa educação. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, todo mundo fala, é porque nós estamos em crise. Sim, a pandemia trouxe uma crise, uma mudança de paradigma que a gente nem tem noção ainda de tudo que está sendo mudado. Né? Só daqui 5, 10 anos é que a gente vai ver, de fato, vai ter uma noção exata de tudo que mudou, né, de comportamento no nosso dia a dia. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, em termos de Brasil, nós sempre estamos entrando em uma crise. Nós tivemos crise em 2009, nós tivemos crise em 2010, depois nós tivemos uma crise em 2013, depois nós tivemos uma outra em 2015. E o nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele vem diminuindo desde 2010. Então, quer dizer, ele só cresceu, se não me engano, em 2013 ou 2015, eu não me lembro, acho que foi 2013 que ele teve uma pequena elevação. Fora isso, ele sempre teve descendo, ele teve caindo os índices do PIB. Então, o que isso significa? Que a gente já tinha uma economia não muito confortável, só que a gente não se preparou adequadamente, por não ter essa educação, né, financeira que está sendo falado agora, entendeu? É verdade. A falta de preparo, né? Tanto igual na escola, que é o início de tudo. Se a criança ali, no seu início de vida, da economia, né, não aprender o maisinho, o menusinho, eles vão compreender melhor. E praticar na vida adulta, né? Que eu acho que é mais difícil a gente aprender quando a gente é adulto, Deise. Porque na hora que dói, aí a gente, nossa, por que eu não comecei lá atrás? Eu lá atrás já foi. E iniciar, mas lógico, iniciar, claro, vale, tem que começar, né? Se não começar hoje, vai começar quando? Isso é as dificuldades. Outra pergunta também aqui do Bruno Moraes, nosso amigo. Qual o cuidado que devemos ter com as ofertas dos bancos nesse tempo de pandemia? Uma pergunta boa também. Tem que fazer muitas contas. Pergunta excelente, tá?
Excelente pergunta. Bom, eu não sei exatamente o que tipo de cuidado que ele está falando, se no tocante a adquirir empréstimo. Isso, eu acho que sim, né? Foi nessa questão. Uhum. Ah, tá. Então, verificar qual é a taxa de juros, qual é o prazo de pagamento, qual é a carência. Tá? O governo está aí com várias linhas de crédito, mas aqui agora a gente acha que realmente vai atingir um número maior de empresas, eu estou falando de empresas, Sim. pequenas empresas. Vai ser o Pronamp, a gente pode até vir numa outra oportunidade que falar do Pronamp, acho que é muito importante todo mundo. Tem gente que não ouviu ainda falar do Pronamp, tem gente que ouviu falar, mas não sabe o que fazer. Então, o Pronamp é uma linha de crédito aí que está se demonstrando que vai atender as necessidades, pelo menos iniciais aí. Porque nós tivemos aí uma linha de crédito do BNDES, mas, porém, as garantias que o governo estava exigindo uma contrapartida das empresas, não poderia estar demitindo num determinado número de meses, então ninguém quis muito se comprometer com isso. Tá? Foram poucas empresas que aderiram, tanto que o valor que foi disponibilizado para essa linha de crédito do BNDES, ela ficou lá, né? Praticamente ela não sofreu, não sofreu uma demanda, uma solicitação. Tá? Então, em contrapartida, agora a gente tem o Pronamp. Então, agora, vamos para o âmbito de pessoa física, né, que pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Então, o que acontece? Procurar o banco, tá, os bancos, verificar quais as linhas de crédito que tem disponíveis para o seu perfil. Agora, importante, você está precisando mesmo daquele valor? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque se você está pedindo um empréstimo para poder manter aquele padrão de vida que você tinha, então aí é porque você não fez a lição número 1 que a gente falou aqui. Qual foi a lição número 1? Colocar no papel tudo que você realmente gasta e cortar. Se for para manter aquelas mesmas despesas, então você está fazendo o caminho errado. Esse empréstimo não seria tão necessário. Então é a primeira pergunta. Esse empréstimo é necessário de fato? Para que você vai usar esse empréstimo? Para que você vai usar esse dinheiro? Então, é a primeira pergunta que cada um vai ter que se fazer. A partir do momento que fizer, qual é o valor de fato você precisa? Tá? Então, não pedir mais do que você necessita. Peça só aquilo que exatamente você precisa para aquela necessidade que você pontuou, que você verificou que é a necessidade importante. Bom, a partir do momento que você já detectou qual é a necessidade, qual é o valor, aí sim você vai partir para negociar com o banco. Quais as linhas de crédito que vão te atender dentro daquela necessidade, dentro daquele valor? Qual o período de carência? Quais são os juros? Muito cuidado também. Às vezes você pensa em pagar em 3, 4 anos, mas se você se apertar um pouquinho mais, você pagando em 16, 20, 24 vezes, você vai pagar um valor bem menor de juros. Então, tem que ficar bem atento. Está com dúvida de como faz isso? Procura um contador, procura alguém que não precisa nem ser um contador, às vezes, uma pessoa mais habilidosa para fazer algumas contas. E aí você chegar à conclusão realmente o que eu preciso e aonde eu posso pegar, que juros que eu posso pegar. E principalmente, gente, essa prestação cabe no seu orçamento? Também. Ela cabe no seu orçamento? Você tem que ver isso também, porque senão você vai estar criando mais um problema. O empréstimo, ele tem que te ajudar a solucionar um problema, não a criar mais um ou dois problemas. Então tem que ficar muito atento. Isso, é verdade. E, Neise, na questão agora das empresas, igual você falou, o governo tem auxiliado, tem demonstrado, só que alguns são interessantes, outros nem tão interessantes para a questão das empresas. E na sua avaliação, assim, o governo, ele poderia, igual esse Pronamp, né, que você comentou que é o novo, isso. Mas assim, o que o governo, assim, em si, efetivamente poderia auxiliar? Tanto teve o auxílio emergencial para as pessoas físicas, mas esses auxílios também para as empresas. Então, no tocante ao auxílio emergencial, a gente agora teve prorrogado, né? Então, nós tivemos aí, ganhou-se mais um tempo. Então, o que acontece? Redução de contrato de trabalho. Então, o que era a redução? Você vai trabalhar menos horas por dia ou por semana e o empregador vai pagar o valor perante aquelas horas que você vai trabalhar e o governo vai pagar
o outro percentual dessa redução. Então, essa redução, a princípio, ela tinha um prazo, o governo prorrogou ela, tá? Então, quem estiver aí nos ouvindo, tiver funcionário, ele pode fazer uma nova opção, tá? É só procurar o seu contador, ele pode fazer uma nova opção para prorrogar suspensões de contratos ou mesmo de redução de jornada, redução de contrato, tá? É importante observar o seguinte, que o layout, pelo menos até a hora que eu entrei aqui na live, né, eu tenho acompanhado a minha equipe, o layout do auxílio emergencial para essa prorrogação ainda não estava disponível, pelo menos é o que eu fui informada pela minha equipe. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer fazer as coisas rapidamente, mas você não consegue fazer tão rápido porque existe já a lei já foi assinada, ela está em vigor, mas os sistemas precisam sofrer também alterações nos seus layouts para atender essa nova, esse novo prazo, né, essa nova concessão que a lei está oferecendo. Tá? Então, no tocante às empresas, tem isso. As empresas do Pronamp, qual que era a grande queixa dos empresários? Eram duas grandes queixas, na verdade. A primeira, que não estava atingindo a maioria das empresas, estava atingindo empresas de um patamar para cima. E empresas de um patamar para baixo, em termos de faturamento, elas não estavam sendo beneficiadas por essas linhas de crédito. Tá? Então, o que aconteceu? O governo agora, com o Pronamp, ele, a partir do que cada empresa faturou em 2019, ele liberou uma linha de crédito. Tá? Então, eu aconselho a todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui, que estiver participando aqui da nossa live, né, que entre em contato aí com o seu contador, que ele vai saber lhe orientar, tá? Então, o Pronamp, eu creio que vai dar certo, porque ele realmente veio para atingir a maioria das empresas, tá? A grande maioria. E o governo, uma outra queixa que a gente tinha, era o seguinte, que o governo, que garantia que o mercado financeiro tinha, os bancos, para emprestar o dinheiro para uma empresa? Qual a garantia que ele tinha? Então, no Pronamp, quem está praticamente avalizando essa garantia é o próprio governo, tá? Então, com isso, a gente crê que o mercado financeiro vai propiciar, distribuir realmente esses valores e vai chegar esses empréstimos, esses valores a quem de fato tem que chegar. Igual você comentou, só dessa avaliação do ano 2019, então faz uma ampliação a todos mesmo, né? Que todos mesmo. Teve 60 mil, teve 20 mil, teve 1 milhão, mas enfim, todos tiveram algum recurso, e não de acordo, pelo que eu entendi, né? De acordo com o faturamento da empresa, é que vai ser destinado esse auxílio a todos que assim recorrerem. Isso. Essa linha de crédito, ela vai de encontro ao que a empresa faturou. Então, não adianta a empresa também querer ter um X crédito, porque ele faturou Y, então vai ser em cima desse faturamento anual dele que o governo liberou uma linha de crédito, tá? Um percentual para que ele tenha acesso a essa linha de crédito. E vai ser uma boa medida, porque o Brasil, segundo dados que nós temos, em 2019 nós tínhamos 38 milhões de pessoas na economia informal, exercendo alguma atividade na informalidade, tá? Por outro lado, a gente sabe que 75% dos empregos gerados no Brasil são gerados em 2019, tá? Isso são informações, são dados de 2019. 75% dos empregos gerados em 2019 são empregos gerados por pequenas empresas. O que isso significa? Que de um lado você tem 38 milhões na informalidade, do outro lado 75% de toda a mão de obra ativa, né, que é gerada por essas pequenas empresas, que sofreram impactos com tudo isso, estão sofrendo impactos. E são impactos que vão ser superados só a médio e longo prazo. Daí a importância dessas medidas agora do governo. É verdade, é verdade. E também aqui eu vou colocar o comentário da nossa diretora-presidente, Carla Danitza Velasquez,
que assim comenta que realmente a linha de crédito anterior estava muito caro, né? Estamos garantindo os gastos aqui do Jornal Panorama, né, da empresa, e estamos também aproveitando e pesquisando as linhas de crédito para reserva, para a folha de pagamento, 13º, para evitar demissões, né? Então, assim, o que também eu acho que é um auxílio, Alcione, perdão, Alcione aqui que mandou mensagem, perdão, Alcione Cunha, Imagina. que está gostando da nossa entrevista, perdão. Então, Deise, a questão tem outra pergunta aqui também da Carla Danitza, nossa diretora-presidente. Ela está falando aqui que qual a linha de crédito que é a melhor até hoje, na sua opinião, né? E também se já saiu do FIENG, BDMG, Sebrae, Pronamp, enfim, qual é a linha de crédito que realmente você analisa, né, para as empresas, os empresários realmente utilizarem? Então, a do BNDES, que era uma linha apropriada realmente para a folha de pagamento, tá? Essa linha de crédito, que até eu falei que ficou um recurso disponível lá e pouquíssimas empresas lançaram mão desses recursos, foram atrás desses recursos. Num primeiro momento, por quê? Porque o governo estava exigindo certidões negativas. Depois, a certidão negativa foi abolida. Tá? Foi abolida, ele não exigiu a certidão negativa. E veja bem, óbvio, se a empresa está passando por um momento difícil, ela às vezes tem que escolher entre pagar o salário do colaborador e pagar um imposto. O que vai acontecer? Ela vai ficar inadimplente naquele imposto. Então, ela não vai conseguir certidão negativa. Então, você falar que você tem o crédito, mas também se não tiver certidão negativa, você não vai ter acesso, é como você também dá com uma mão, mas tirar com a outra, certo? Então, num primeiro momento, essa foi uma dificuldade. Bom, então logo foi solucionado isso, aí todo mundo percebeu o seguinte, bom, eu posso pegar essa linha de crédito especificamente para a folha de pagamento, que era essa linha de crédito. Porém, o que acontece? Você tem um prazo que você não poderia depois desligar esse funcionário. Esse funcionário teria uma estabilidade. A gente entende o lado do governo, ele queria proteger os postos de trabalho. Porém, como que nós podemos planejar um futuro para 2, 3 meses se a gente não sabe, como eu já disse, vou repetir, o que vai acontecer semana que vem. Então, muitas empresas não lançaram mão dessa linha de crédito por conta disso, porque teriam que se comprometer em instabilidades, as quais eles não poderiam estar se comprometendo, porque ninguém sabe de verdade o que vai acontecer. Né? Agora, o Pronamp, né, até o conselho aí, né, o pessoal do jornal, se for optante do Simples Nacional, verificar, porque pelo Pronamp, me parece que é a linha de crédito melhor. Agora, existem outras, tá? Pelos bancos estaduais que nós temos, Banco do Povo aqui em São Paulo, lá no Rio tem o Banco da Maré, enfim, tem vários outras instituições também que estão promovendo linhas de crédito. Mas aí eu acho que a gente precisaria um dia vir aqui só para falar delas e tentar pincelar um pouquinho como que cada uma está atuando, quais são os montantes disponíveis, para quem que está disponível, quais seriam os juros, as carências, para cada um se adequar e se encarar dentro do seu perfil e ter acesso a elas de uma maneira muito madura, muito consciente. É isso que eu tenho para indicar. É verdade, porque no início foram as propostas, mas já são 4 meses, né, Deise, de pandemia, desse isolamento, fique em casa, restrições. Então, antes que seriam 40 dias, já são 4 meses. Então, a gente realmente tem que avaliar com cautela, com receio mesmo, porque talvez uma proposta seja favorável naquele momento, mas futuramente ela não estaria trazendo vantagens, ainda mais nesse lado empresarial. Sim, e eu acho que é importante a gente falar o seguinte, eu sei que a gente está, às vezes, falando repetidamente, mas é porque realmente é assim que as coisas funcionam, não é assim nem como eu penso, é como estão funcionando. Gente, nós não vamos voltar ao normal enquanto não tiver a vacina. Então também a gente já sabe que
Enquanto não tiver a vacina, não vai voltar ao normal. Porém, também nós já sabemos que nós não vamos poder ficar eternamente dentro de casa, não Sim, é? sim. Aquelas atividades que é possível se fazer, executá-las dentro de casa e a partir de casa, ótimo, mas nós sabemos que tem N outras atividades que não vão poder ficar dentro de casa. Senão essas empresas vão morrer, essas pessoas vão perder os seus postos de trabalho. Então, o que acontece? Nós temos que estudar os protocolos de retomada das atividades. Eu não sei como que está esse estudo aí na região, né? Porque me parece que vocês ainda estão sofrendo ainda a impactação. Nós, como já estamos retomando, eu tenho feito muitos estudos, participado de muitos cursos, muitas palestras, e inclusive quero fazer um elogio ao estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro, ele está sendo protagonista em termos de protocolo protocolos de prevenção da doença. Tá? E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque atuo em Minas, atuo em São Paulo e também atuo no Rio. Então, exatamente por atuar nos 3 estados, estou me sentindo muito à vontade para dizer que o Rio de Janeiro, ele está sendo realmente vanguarda, sendo pioneiro na questão dos protocolos. Então, isso também é um outro tema muito importante, tá? Porque nós vamos ter que nos adequar, né? Estou falando demais. Não. É porque, tipo assim, é um assunto muito relevante e que, né, traz outro assunto que puxa. E é interessante, sim, Deise. E a gente deixa também, lógico, a oportunidade, se a gente for falar dessas linhas de crédito, ainda mais da questão dos governos, né, que seriam, igual você comentou, do Banco da Maré do Rio, aqui em Minas. Então, cada um tem o seu lado específico. Então, a gente pode avaliar e abordar em próxima entrevista, no próximo bate-papo. Deise, eu só quero falar também, aqui, o Ademar, né, comentou, ótima live, parabéns a nós, parabéns a senhora esposa, também ao Alcione Cunha, que está gostando da entrevista, a Juliana Guiar também deu parabéns a nós, parabéns Jornal Panorama, parabéns Deise, e o Antônio Dias também comenta aqui que gostou muito da live, parabéns a todos, que foi realmente muito bom. Então, são informações, né, relevantes que, graças à sua participação, a esse bate-papo aqui, Deise, temos a honra realmente de transmitir informações relevantes, seja, né, pessoa física, no ramo empresarial, que foi realmente de boa, né, de grande valia a todos eles. Agora, para fechar, né, essa entrevista, esse bate-papo, o que você poderia mencionar a todos que nos assistem, lógico, frisando, né, a importância dessa questão do financeiro neste tempo de pandemia, dos critérios, dos riscos que a gente pode correr, mas que, né, a gente citou nessa live agora, mas assim, de uma maneira geral, o que você poderia finalizar a todos? Olha, a gente falou tanto em prevenção, em problemas, em cortes de gastos, né? Eu vou falar em investimento agora. Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né? Pessoa física, você, invista em você, invista no conhecimento, se preparem, existem vários cursos gratuitos acontecendo. A hora que o mercado voltar, digamos, a uma normalidade, você estará preparado. Então, esse é o grande investimento dica de investimento para as pessoas, enquanto pessoa. Para as empresas, antes de demitir, chame seus colaboradores. O que nós podemos fazer aqui dentro da empresa para melhorar, para ampliar, para fidelizar o nosso cliente? Eu não estou falando para pegar empréstimo para novos projetos, não é isso. Eu estou falando onde podemos inovar, onde podemos melhorar, o que podemos fazer para agregar valor à nossa atividade, ao nosso segmento. Então, é isso que eu dou de dica. Porque a gente não pode desanimar, a gente não pode parar, tudo está acontecendo muito rápido, é bem verdade. Às vezes a gente não está conseguindo absorver tudo que está acontecendo e absorver e agir, né? Enfim, interagir com a situação.
mas é necessário que a gente saiba que tudo vai passar. E a hora que passar, como é que nós vamos estar? Tudo que vai acontecer daqui 2, 3 meses depende do que nós estamos fazendo hoje. Vamos aproveitar também para pensar no que podemos investir. Porque quando a gente fala em investir, as pessoas pensam em dinheiro, só em dinheiro. Mas eu estou falando em estudar, tem muitos cursos gratuitos, e estou falando também lá na empresa. O que a gente, com tudo que a gente tem, com a equipe que nós temos de trabalho, com todo o acervo que nós temos de clientes, de fregueses, enfim, o que nós podemos fazer? Onde podemos inovar? O que podemos agregar de valor para nós e para os nossos clientes? Realmente. Vocês, por exemplo, estão fazendo isso. Vocês estão agregando valor. Entendeu? É isso mesmo. Então, é uma inovação, né, uma reciclagem, que podemos falar assim, do que a gente tem de melhor para mostrar, para interagir e para realmente fazer o diferencial nesse momento, que eu acho que, né, esse tempo de pandemia, ainda mais ficar em casa, o que eu posso fazer estando em casa? Estudar, um grande investimento, né, Deise? Você comentando, cursos gratuitos disponíveis, né? Então, você que está em casa nesse momento, aproveite para se aprimorar, né? Que aí, quando tudo passar, você estará melhor colocado na questão de um emprego novo, de uma nova oportunidade, né? Isso é muito importante mesmo. E na empresa também conversar, dialogar, né? Vamos entrar no consenso, o que poderemos fazer para melhorar, para evitar as demissões. Isso é muito importante mesmo. Eu queria deixar um abraço aí para todo mundo. Estou vendo que tem clientes do escritório, né? A Juliana Guiar, o Charles, né? Que estão aí acompanhando a live, né? Um beijo para eles também, tudo de bom, né? Um abraço aí também para o pai do Charles, né? O sogro da Juliana, né? Enfim, eu quero agradecer a todos, né? Claro, mas de uma maneira especial a eles que estão aí nos acompanhando. É verdade. Então, muitas pessoas no Instagram, né, Deise, a gente pôde acompanhar nesse momento. Claro, também o Facebook, algumas pessoas mandaram o seu questionamento, e é isso mesmo, a interatividade que a gente pode promover, ainda mais nesse tempo, né? Tá certo, Deise. E lembrando que o digital veio para ficar. Então, trouxe isso. Certas coisas que estamos vivenciando hoje iriam acontecer daqui 3 ou 5 anos. A pandemia só antecipou e isso não vai terminar por aqui. Vai continuar, não sabemos como exatamente, mas vai continuar, né? Hoje tem vários empresários, eu mesmo falo por mim. Às vezes eu tinha que deslocar de uma reunião para outra, gastava um tempo. Hoje não, a gente faz tudo online, você sai de uma reunião, já entra na outra automaticamente. Sim. Então, o digital veio para ficar. É verdade. E auxiliar muito mais, né? Tipo assim, em casa, desenvolvendo muito mais coisas que antes gastariam tempo, pelo menos, do deslocamento, que você já agiliza no Instagram, seja numa reunião e tal. Toda maneira é possível. E isso foi bom. Um lado positivo da pandemia, que a gente possa assim dizer, né, Deise? Temos que, do mal, temos que extrair o bem. Então, acho que é uma coisa boa que veio para ficar. É verdade, é verdade. Acho não, tenho certeza. Sim, nós também. Obrigada, Deise. Desculpa qualquer coisa. Estamos sempre à disposição aqui, nosso espaço é aberto. Vamos deixar aí para próximos bate-papos. E não, a gente deixa aqui nosso recado para que questão financeira não é fácil não, gente. É realmente pés no chão, firmeza e evitar, porque vai passar. E quando passar, a gente sim tem novos planos, novos projetos e entregar. Deise, muito obrigada, tá? Fique com Deus. Obrigada. E até a próxima. Tchau. Tchau. Então, gente, esse foi o bate-papo com Deise de Andrade. Ela que é contadora, né? Está em São Paulo, né? Mas também tem empresa, uma filial em Bom Jardim de Minas, também atua no estado do Rio de Janeiro e trouxe muitas informações valiosas, tanto no meio pessoal, na pessoa física, tanto no meio empresarial. Então, dicas relevantes. Então, você que nos acompanhou aí pelo Facebook, muito obrigada pela participação. Lembrando também que todo esse conteúdo estará disponível pelo Spotify. Sim, você vai poder ouvir quando e onde quiser. Agradecemos, a todos vocês do Facebook e até mais!
Também vocês que nos acompanharam pelo Instagram, gente, muito obrigada pela participação de todos que nos acompanharam nesse momento. Lembramos também que o YouTube, gente, todo esse conteúdo vai estar disponível logo mais através do YouTube, Televisão Panorama, que vai ficar mais perto de você a cada momento. Então, agradecemos a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais bate-papo. Até mais!